A entrevista com o professor André Roccaglia, economista, que você vai ver daqui a pouquinho aí, é uma entrevista que dá uma visão muito abrangente, muito didática, muito competente sobre a nova teoria monetária. Essa nova teoria que o André Lara Rezende andou trazendo para cá, que está incendiando alguns corações e mentes nos Estados Unidos, e que ele traz aqui com absoluta competência. São 30 minutos, não é para todo mundo, é para quem estiver realmente interessado no tema, mas vale a pena acompanhar. André, eu queria que você explicasse um pouquinho os pontos principais de discussão em torno da nova teoria monetária. Tá. Então vamos lá. Primeiro lugar, é importante entender que essa nova teoria monetária ela nasce como uma piada interna dentro de um grupo muito pequeno de pós-keynesianos, e daqui a pouco a gente fala um pouquinho o nome deles, em que eles citam o Keynes, se eu não me engano, no Tratado da Moeda de 1930, em que ele diz que o tipo de moeda emitida pelo Estado existe há pelo menos 4.000 anos. Então eles brincam dizendo, essa moderna teoria monetária não é nem moderna e não é nem teoria. Na verdade, é uma descrição de como os Estados emitem moeda e como que é a autoridade do Estado que serve de lastro para essa moeda. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro, isso eu estou citando os próprios autores que falam isso, né, de que essa abordagem é uma abordagem que trata evidentemente de uma visão bastante prática, bastante ligada a como os estados emitem as suas moedas. O principal aspecto dessa teoria monetária é a que o Estado não se vê restrito financeiramente. Ou seja, não haveria nenhum limite para o Estado emitir esses pedaços de papel, no qual ele coloca um selo com a sua autoridade, de maneira que não faz nenhum sentido dentro dessa teoria argumentar que o Estado, que acabou o dinheiro do Estado. Tá? Então eles até colocam de uma maneira bastante interessante, como a gente imaginar que o LeBron James, enquanto estivesse jogando, ele falaria assim, já marquei 120 pontos, estou 100 pontos, não posso mais jogar. Tá? Porque o LeBron James ele cria os pontos conforme ele joga. E da mesma maneira o Estado cria esses pedaços de papel, ele cria esse poder monetário conforme ele joga o jogo econômico. O último ponto aqui, apenas para abrir a nossa conversa, é que hoje em dia não existe mais essa história de o governo efetivamente imprimir dinheiro. Ou seja, o governo imprime uma fração daquilo que a gente utiliza no dia a dia. Então, grande parte da operação monetária do sistema é feita eletronicamente. Então, o Estado, não faria nenhum sentido o Estado ter uma limitação financeira se tudo o que ele faz é creditar e debitar contas eletronicamente por meio do sistema financeiro. Daí, quais são os limites, então, a essa emissão? Tá. Então o limite, e nesse ponto a teoria parece bastante conservadora, é exatamente o momento em que começa a ocorrer inflação. Então o que eles estão colocando é o seguinte, existe um espaço entre uma economia que está restrita, por exemplo, por dívida, o Estado está muito endividado, e uma economia que está no penhasco inflacionário. Dentro desse espaço, é possível o Estado continuar se financiando. É esse o ponto. Ou seja, a ideia ortodoxa de que se o Estado emitir moeda ele vai causar inflação, não é verdade de acordo com o MMT. Por quê? Pode ocorrer de se impor ao Estado uma restrição financeira, que ela é deliberada, ou seja, não existe nenhum perigo em o Estado ou se endividar mais ou emitir moeda eletronicamente, né, dentro desses termos, de forma que haveria um espaço maior até os preços começarem a subir em toda a economia. E isso, então, daria um espaço maior para o planejamento estatal, particularmente no que diz respeito aos setores que são mais necessários para duas coisas, manter o crescimento econômico e, fundamentalmente, manter o nível de emprego. Então, como essa escola ela tem uma orientação pós-keynesiana, o ponto central dela é, pegando até, parafraseando uma frase do Evangelho, da Bíblia, a economia foi feita para os seres humanos, ou os seres humanos foram feitos para a economia, leia-se aqui o mercado. Né?
Então, na visão da MMT, o foco do governo deve residir, eu digo mais, o foco da sociedade deve residir em dar o máximo de emprego possível a todos os seus fatores humanos, seus fatores produtivos. Por isso que o foco deve ser o nível de emprego e não o nível de preços, né, controlar a oscilação da inflação e assim por diante. André, transportando para o Brasil, vamos supor que o Banco Central adotasse essa teoria, então o que ele teria a fazer, em vez de continuar pagando juros pela dívida, é emitir moeda e resgatar dívida. Seria essa... Eu vou dizer algo que vai parecer bastante controverso e foi o que me impressionou bastante com a reação ao que o André Lara Rezende colocou recentemente nos artigos dele, né, que acabou trazendo à baila a MMT, é que, se você olhar cuidadosamente, o Brasil já está vivendo o mundo da MMT. Primeiro, porque a MMT não faz nada além de explicar aquilo que já é feito, ou seja, os estados emitem moeda e não tem uma restrição financeira, vamos dizer assim, dura, rígida. E segundo, é absolutamente plausível um estado ter déficits enormes, e digo mais, crescentes, e a taxa de juros não crescer. Então peguemos o caso brasileiro. Nos últimos 3 anos de crise, nosso déficit só fez aumentar. Né? Até o ano passado talvez deu uma reduzida, mas mesmo assim, é déficit de mais de 120 bilhões de reais. E a taxa de juros está em mínimas históricas. Tá? Então, se você pegar digamos, pelo central, pelo núcleo da MMT, o Brasil já está vivendo isso. Mas não há nada em si de novo, esse é o ponto, do que a MMT está colocando. Pegando a controvérsia que foi gerada, o que o André Lara Rezende e vários outros economistas que estão de alguma maneira flertando, né, com as conclusões da MMT, o que eles estão dizendo? Olha, as imposições fiscais são deliberadas, elas não são necessárias. Ou seja, o teto de gastos, a meta de superávit primário, né, a regra de ouro, todas essas são criações humanas, como a moeda. Como a moeda é uma criação humana. Logo, ao impor essa restrição sobre o Estado brasileiro, a gente impede que o governo faça investimentos fundamentais, não só para o crescimento de curto prazo, mas para o crescimento de longo prazo. Então, leia-se aqui investimento em saúde, em educação, fundamentalmente em infraestrutura. Então, há setores em que a gente tem dezenas de milhares de obras paradas. Ouvi outro dia o dado de 14 mil obras que estão paradas. Né? Então, isso tudo é fundamental para reduzir o custo para o setor privado. Então, imaginar que a taxa de juros, né, com o seu condão mágico, vai resolver tudo, é realmente né, colocar sobre a taxa de juros uma capacidade heróica que ela não tem. Então, André, a partir daí, teses como, por exemplo, da dominância fiscal, como é que são analisadas à luz dessas novas, velhas teorias? Então, a ideia da dominância fiscal, primeiro eu vou definir, né, para quem estiver nos assistindo que não conhecer, a dominância fiscal, ela basicamente inverte o efeito dos juros sobre a inflação. Então, segundo a teoria monetária convencional, quando a inflação sobe, você sobe a taxa de juros e isso tem o efeito depressivo sobre a inflação. Em dominância fiscal, o que acontece é que a elevação dos juros gera um efeito sobre o déficit público, no pagamento de serviços dos juros, que é tão mais elevado que o efeito sobre a inflação acaba sendo positivo. Então, o efeito depressivo dos juros sobre o consumo, demanda agregada, é menor do que o efeito juro via fiscal. Então, nesse sentido, o Banco Central ele fica refém daquilo que o Tesouro faz. Tá? Como que a tese da dominância fiscal se encaixa na MMT? De uma forma bastante simples, colocando aqui, são mundos absolutamente diferentes. Tá? Então, a ideia da MMT é, se existe inflação, tudo que o governo tem que fazer é controlar sua política fiscal, por exemplo, subindo impostos, né, ou reduzindo gastos, e ele vai, então, drenar liquidez da economia e os preços vão cair. A tese da dominância fiscal nasce de uma visão convencional de macroeconomia. Né? Então, vem lá do Sargent, de 1982, ele tentando entender as grandes hiperinflações. Então, em situações como essa, o que o Sargent dizia é que
se você reduzir a taxa de juros, você pode ter um efeito positivo sobre a inflação. Basicamente porque você livra o Estado de pagar esses juros. E aí, novamente, a gente está aqui nesse intervalo com o qual eu comecei a apresentação, que é o medo da ortodoxia de que a gente sempre corra rapidamente para um penhasco hiperinflacionário, coisa de 2, 3 anos atrás, né, em que o crescimento acelerado da dívida gerou os temores de que a inflação voltaria a taxas aceleradíssimas e tal. E a visão keynesiana, vamos chamar mais radical, que acha que nunca vai ter inflação. Tá? E aqui eu estou simplificando até o ponto da caricatura ambas as abordagens, tá? Mas só para colocar esses extremos em que a gente se encontra muitas vezes nos debates. Então a NMT ela vai dizer o quê? Olha, o problema da dominância fiscal é um problema que na verdade não existe porque já é o Estado que domina. Já é a política fiscal que domina a inflação. Então você dizer que a taxa de juros vai ter esse efeito é pegar o mecanismo, né, o elemento no meio para explicar a coisa toda. Então, para eles é uma visão muito mais simplificada. E nisso cabe uma crítica à NMT. Como ela é uma escola muito recente, então tem muita coisa ainda para ser elaborada. Esses autores, né, eles começaram com 5 ou 6 autores, e agora, aos poucos, eles vão atraindo um pouco mais de atenção. Mas muitos dos mecanismos ainda precisam ser elaborados. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, não faz nenhum sentido falar para eles em termos de dominância fiscal, porque já é como as coisas acontecem. Cabe, então, à política fiscal comandar o ritmo de elevação dos preços. Então, só para entender uma coisa aqui. Você tem uma economia que entra em recessão. Então você tem capacidade ociosa, isso aí gera uma queda da receita. Gerando uma queda da receita, gera um déficit fiscal. Quais as linhas de transmissão para dizer que esse déficit fiscal, em função de um aumento da ociosidade da economia, gera inflação? Bom, segundo a NMT, você não arrecada para financiar gasto. Na verdade, os impostos eles resultam dos gastos que o governo fez. Então, voltar um pouquinho mais aos fundamentos. Como o dinheiro tem a sua aceitação geral dependente da autoridade do Estado, que se impõe por meio da obrigação de pagar impostos, né, aqui tem uma tripla redundância, né, porque você impõe o imposto e aí o Estado diz assim, ó, e você vai pagar o imposto por meio desse pedaço de papel que eu carimbei. Quando o governo gasta, ele joga esse meio de pagamento na economia. E este meio de pagamento na economia serve, então, para retornar o dinheiro para ele na forma de impostos. Portanto, na NMT, as causalidades são invertidas. Não é a atividade econômica que gera a arrecadação, mas é o gasto do governo que gera essa injeção de meios de pagamento que permite ao setor privado girar a economia e, com isso, devolver uma parte na forma de impostos. Provavelmente, isso gera um déficit. E aí a preocupação deles é o seguinte, no déficit público, nessa diferença entre receita e gasto, você vai dimensionar qual é o tamanho necessário para zerar o desemprego. Tá? Então vamos recapitular. Se o governo tem um déficit fiscal da ordem de 3% do PIB e um desemprego de 6% da mão de obra, segundo a MMT, o déficit está muito pequeno. Então o governo gastou menos do que ele deveria, e aí o setor privado não deu conta de empregar dentro da sua dinâmica privada, né, que tem que relacionar custo e receita, não conseguiu empregar todo mundo. Ou seja, ficamos aquém do ponto de pleno emprego. Caberia então ao Estado, nessa situação, gerar mais demanda, novamente contratando serviços, mobilizando obras públicas e, na visão mais radical da MMT, lançando um programa amplo de emprego público, tá? Que foi feito na Grande Depressão pelo Roosevelt, né? Evidentemente, se o déficit continuar muito alto, você entra num segundo problema que a ortodoxia levanta.
Mas quem vai querer ficar com esses pedaços de papel de dívida pública? Deve haver um limite para isso. O limite, no entanto, está dado pelas dimensões territoriais. Ou seja, o pedaço de papel emitido pelo Estado, ele tem um lastro que é natural, que vem da autoridade do Estado. Eu estou chamando natural no sentido hobbesiano do termo, tá? Ou seja, a sociedade foi lá e criou esse contrato e deu ao Estado essa característica. Se o Estado tem essa autoridade, esse pedaço de papel vai ser aceito em qualquer lugar daquela sociedade. Por que isso é importante? Porque os agentes econômicos, quando eles tiverem superávites em suas contas, pensando numa família, ganhou 5 mil reais e gastou 4 mil, sobrou 1.000. O que ele vai fazer com esses 1.000? Ele pode olhar para o mercado financeiro, encontrar ativos, ou ele não quer, se a pessoa não quiser correr esse risco, ela vai para onde? Para um título de dívida pública. Então, na visão da MMT, sempre vai haver demanda por ativos públicos, em particular, títulos de dívida pública. Logo, o Estado está dando para as famílias opções na forma de ativos financeiros nos quais elas podem depositar a sua riqueza. Aí vem o problema da ortodoxia levantada pelo Paul Krugman. Como que você vai convencer as pessoas a ter esses títulos que não param de crescer? A MMT reage dizendo, não é preciso convencer, porque o título público é uma opção natural. Se você pegar qualquer modelo de finanças, é a taxa livre de risco. Porque como é o governo que emite papel moeda, ele sabe que aquele título vai ser pago. Ou seja, pode ter uma inflação de 15%, 20%, 30%, mas o detentor do título vai receber o dinheiro na data do vencimento, enquanto as pessoas que não detêm aquele título não vão receber esse dinheiro. Logo, a pessoa que recebe está melhor, mesmo numa inflação alta, do que a pessoa que não recebe. Muito bem, essa é a primeira crítica, né, e a maneira como eles respondem. A segunda crítica que aparece é a rapidez com que a gente se aproxima, então, do penhasco inflacionário. E o argumento deles é o seguinte, né, da MMT, você vai ter pressões setoriais de preço, e conforme essas pressões começarem a aparecer, você faz ajuste nas alíquotas de impostos. E isso abre para o Estado a possibilidade de fazer uma política fiscal e tributária que seja mais justa do ponto de vista distributivo, ou seja, você consegue elevar impostos para os mais ricos e aliviar os impostos dos mais pobres. Mas o ponto central aqui não é necessário arrecadar para financiar os gastos do governo. E tudo é feito no ajuste no déficit e na emissão de dívida. Tá. Então, você colocou, digamos, o termômetro aí que é a inflação, e substitui o PIB potencial pelo pleno emprego. Mas como é que ficam as restrições cambiais aí e a política cambial à luz dessa teoria monetária? Eu diria que essa talvez seja a maior fragilidade da MMT até o momento, porque ela foi pensada não apenas para países que têm soberania monetária, ou seja, estados que emitem a sua própria moeda, mas fundamentalmente para países ricos, nos quais as preocupações com taxa de câmbio são basicamente inexistentes. Tá? Então, o argumento imediato deles, que é bastante típico das reflexões sobre isso no hemisfério norte, é dizer, basta você ter uma taxa de câmbio flutuante. Então pensemos aí nos mecanismos de transmissão, né? Então vamos imaginar aí que o atual governo brasileiro decide retomar grande parte dos programas bem-sucedidos do PT, né, e vai retomar Minha Casa Minha Vida, vai retomar Plano Brasil Maior, vai retomar vários planos de investimento, de infraestrutura. O que vai acontecer na visão da MMT? O que é? Essa restrição fiscal vai ser pressionada, então o déficit vai aumentar, vai haver um aumento da dívida pública, e esse aumento da dívida pública combinado com o aumento do gasto do governo vai gerar inflação. O aumento da inflação faz com que a taxa de câmbio se valorize do ponto de vista real, muito embora ela se desvalorize do ponto de vista nominal. Então, traduzindo aqui, câmbio nominal sobe, dificultando as importações, né,
e facilitando as exportações. No médio e longo prazo, o que vai acontecer é o contrário, a taxa de câmbio real vai apreciar, então os produtos importados vão ficar mais baratos, vão aumentar a sua participação, e aí você substitui a oferta nacional pela oferta internacional. E via câmbio você corrige esse problema. Muito similarmente ao que o Plano Real fez, né? Então você tem um efeito aí do comércio exterior moderando a atividade interna do país. De maneira que não é necessário se preocupar, na visão da MMT, com isso. Então eles deixam de fora algumas preocupações muito típicas de países em desenvolvimento, que são, por exemplo, a volatilidade do câmbio, a questão do financiamento das exportações, né, questões associadas à ampliação da inserção externa de determinados setores. Então, esses são pontos, como a MMT tem essa abordagem muito macro, né, e bastante situada geograficamente no hemisfério norte, ainda acho que tem muita coisa que eles não pensam. E como exemplo disso que eu estou falando, a gente tem um economista que, tempos atrás, estava bastante aqui, tinha bastante projeção no Brasil, que era o Felipe Rezende. Né? Então ele veio aqui para o Brasil, e o Felipe Rezende, ele é um minskiano, né? Então ele é um pós-keynesiano, que usa bastante a ideia do Hyman Minsky sobre os ciclos de crédito e tal, e de certa forma o que ele faz é adaptar um pouco esse entendimento para o caso brasileiro. Né? Eu não iria tão longe quanto a dizer que ele é, né, que ele esposa a MMT. Né? Eu acho que não nos termos que os pensadores da MMT se colocam. Mas certamente ele é alguém que tenta fazer essa mediação, né, de uma teoria que é formulada para o hemisfério norte, né, para adaptar aqui ao nosso caso brasileiro. Tá. Bom, essa questão, hoje em dia, como é que é a aceitação da MMT nos centros acadêmicos? Ela já se impõe como uma teoria consistente, que tende a ganhar dimensão? Como é que é? Não. Então, inclusive, esse foi o grande choque, né, de quando o André Lara Rezende trouxe isso aqui para o debate brasileiro, que vamos pensar assim, no contexto geral da profissão do economista, a MMT ela é bastante marginal. Tá? Então, nisso, o Edmar Baixa, na crítica que ele faz ao André Lara Rezende no Valor, apesar de ser uma crítica bastante ad hominem, né? Eu defendo essa teoria porque quem defendeu foi tal pessoa, né? O argumento da autoridade, né? Olha, Capradão, mas foi pobre demais aquele artigo dele lá. Não, foi muito, mas o argumento dele responde a sua pergunta. Certo. A gente não precisa aceitar ou rejeitar a MMT com base no argumento que ele usa. Mas o que ele fala é verdade. É uma teoria que não tem nenhuma projeção no cenário internacional. Tá? Então, na academia internacional, a MMT ela é uma curiosidade, muitas vezes vista como essencialmente radical, e que ganhou essa projeção por uma motivação estritamente conjuntural. Ou seja, Stephanie Kelton, que é uma das principais porta-vozes dessa teoria na imprensa, ela é assessora do Bernie Sanders já há algum tempo. Tá? Então ela se eu não me engano, já tem alguns anos que ela é assessora dele. E agora, com a entrada, né, desse meteoro político, que é a Alexandria Ocasio-Cortez, né, a jovem congressista de Nova York, essa dupla, junto com Elizabeth Warren, começaram a argumentar com base na MMT. Então isso foi para as redes sociais e ganhou uma viralidade tremenda, que não existia antes. Aí quando a CNN, a Fox News, né, a MSNBC começam a discutir, de repente isso ganha projeção. E o argumento deles é muito simples. O Estado americano gasta muito com defesa. É um argumento que o Hyman Minsky fazia na década de 70 já. Vamos pegar parte desse dinheiro, direcionar para a estatização do sistema de saúde, para acabar com todos os problemas que eles têm no sistema de saúde, e direcionar isso para formar a educação norte-americana, que está em decadência há décadas já. Há décadas o sistema educacional americano está em decadência. Aí eles dizem, os republicanos reagem, não, mas não tem como pagar. Pessoal, é lógico que tem.
Não, mas olha o teto da dívida. Esse teto da dívida americano foi uma excrescência política que foi criada pela polarização Obama e republicanos, mas que nenhum país, né, tinha feito isso. Ou seja, eles pegam esse contexto para fazer assim, para falar, para colocar um argumento à baila, quer dizer o seguinte: não existe restrição financeira. E aí, se você tiver dúvida quanto à realidade disso, tem uma citação do Alan Greenspan para o Congresso americano falando: não existe restrição financeira. Eu posso imprimir quantos dólares vocês quiserem. O problema é saber se lá no futuro a economia americana vai ter bens e serviços suficientes para atender a demanda aumentada hoje sem subir muito os preços. Ou seja, uma questão de produtividade. Então eles trazem esse debate com uma força, só que com uma motivação que ela é de fato muito sedutora e muito mobilizadora, que é tornar a economia norte-americana uma economia verde. E para isso, o Estado precisaria capitanear investimentos para migrar a estrutura produtiva norte-americana rumo a tecnologias mais limpas, algo que não poderia ser feito dentro do esquema privado norte-americano, já bastante viciado na financiarização, né, nas grandes remunerações poupudas para os CEOs de grandes empresas, e não haveria, então, dentro desse estamento, qualquer motivação para fazer essa migração da estrutura produtiva. Caberia, então, ao Estado fazer. Então, na sua opinião, a nova teoria monetária ainda não ganhou dimensão por ser nova, ou ela tem potencial para crescer, ou é muito insuficiente do ponto de vista teórico para ir além da política? Eu acho que do ponto de vista teórico a contribuição é muito pequena, porque é algo que já se conhece pelo menos desde a década de 20, vou até mais no início dos 1900, tá? Então a linhagem teórica dessa abordagem, ela volta pelo menos até o George Knapp, né, que é um alemão, que tem o texto, inclusive a teoria estatal da moeda, e pelo menos, se a gente estender isso mais para o passado, a gente vai pelo menos chegar lá no John Law, né, na França do século XVII, final do século XVII. Inclusive, hoje mesmo saiu um artigo, hoje ou ontem, na The New Yorker, exatamente sobre a origem do dinheiro estatal. Muito interessante, porque por conta de um livro novo do James Buchan sobre o John Law, né, que foi esse financista escocês, britânico, né, que foi para a França. Aliás, eu acho que inspirador do Plano Real, as tacadas da mudança de moeda. Aí, né? Exatamente, é a mesma ideia, a própria teoria da moeda estatal está na base do que foi o Plano Chart de 1923, né, que foi parcialmente a inspiração para o Plano Real em 1994. Né, você fazer uma alteração nominal na moeda, mas que reúna e consiga coordenar as expectativas dos agentes. Então não é uma teoria nova. E aí eu te digo, Luiz, por que se você me perguntar qual que é o potencial que ela tem, eu acho que é pequeno, não porque em si ela esteja errada, mas é porque ela já foi absorvida. Grande parte das contribuições que dão credibilidade a ela são da ortodoxia, não da heterodoxia. Vou citar 3 aqui. A primeira delas é o George Knapp, que é citado pelo André Lara Rezende. A segunda é a regra básica, que foi a ideia de que a taxa de juros ela tem que ser menor que a taxa de crescimento da economia para que o déficit não seja problemático. Né? Essa é uma abordagem do Evsey Domar, do modelo de Harold Domar de crescimento, em Chicago, na década de 40. Tá? Tudo bem que não era Chicago de hoje, né? Mas ainda assim da escola de Chicago. E a terceira é do John Maynard Keynes, né? E do Hyman Minsky. A ideia é de que o Estado ele deve atuar de maneira a atingir o pleno emprego. Isso tudo é ortodoxia. Então, se você me perguntar qual que é o potencial dela, eu acho que ela tem um potencial muito importante no plano da polêmica política. Tá? Então, eu estou usando o termo polêmica política no sentido americano do termo. Ou seja, na medida em que você tem uma migração cada vez mais radical rumo à direita, que implica reduzir o tamanho do Estado, usando quaisquer argumentos que estiverem à disposição, sendo o mais forte deles, acabou o dinheiro, que é o que a gente não para de escutar,
você automaticamente ativa o outro extremo do espectro, que são teorias que também, apesar de estarem corretas, elas trazem um grau de simplificação que permite a mobilização da atividade política. Por que eu digo isso? Porque conforme você pega a MMT e vai colocando os problemas que você levantou dos mecanismos de transmissão, dos instrumentos para viabilizá-la, você vai vendo que ela vai convergindo a um keynesianismo normal. Tá? Então, ela como uma geradora de controvérsia para salientar limites que estão sendo impostos de maneira desnecessária, ela é muito importante. Mas você vê que a partir daí, dificilmente você chamaria a abordagem do André Lara Rezende, no sentido das políticas que ele oferece, como sendo políticas progressistas. No fim do dia, o que o André Lara Rezende está dizendo é o seguinte: nós criamos regras fiscais tontas, tolas, que estão criando uma restrição desnecessária, enquanto a nossa infraestrutura decai, enquanto toda atividade econômica vai por água abaixo, sendo que ela não precisa. Mas aí qual que é a solução dele? Linha Marcos Lisboa, Samuel Pessoa. Vamos fazer uma boa análise de custo-benefício dos programas e aplicar naqueles que são os mais eficientes. Então você vê que é uma abordagem que ela tem essa cara heterodoxa, mas na hora que ela chega nas políticas, cada um coloca ali o que quiser. Por isso que ela é muito importante nesse cenário de polarização, por gerar a controvérsia e permitir a formação clara, né, desses dois lados da disputa. Mas como sempre ocorre, uma vez eliminado politicamente a pressão de um dos polos, seja ele qual for, né, a gente não sabe, esse lado que está agrupado em torno do MMT também vai começar a gerar suas controvérsias internas. E aí vai vir a questão, tudo bem, não temos restrição financeira, temos a restrição da inflação. O que fazemos entre este limite que foi imposto pelo teto de gasto, pelas regras fiscais, e o início da inflação? E aqui é onde reside todo o problema. E é aqui que, novamente, você vai ter uma dispersão das forças políticas.